Fala, galera! Bem-vindos a mais um episódio do Deu Match Agora. E hoje a gente vai falar um pouco sobre relações de casamento, os receios, as expectativas, como é após casar, né? E teremos algumas surpresinhas para vocês durante o episódio, né, Condia? Isso aí. Vocês já viram o nosso primeiro episódio lá. Quem ainda não assistiu, confere lá, que já tá no YouTube também. Segue a gente nas redes sociais, @DeuMatchAgora, Instagram, Spotify, YouTube, Facebook. Tem mais alguma coisa? Não. TikTok também. TikTok, Aí, ó, o André tá sabendo. E o nosso gente, TikTok. Já vão comentando aqui nos comentários aqui do nosso episódio a hashtag casamento pra mim e vocês terminam a frase aí pra gente ficar ligado o que é casamento pra vocês. Isso aí, vai interagindo com a gente. Mas, vamos lá, sem mais enrolações, a gente está com um casal aqui muito especial. Vocês já conhecem uma dessas pessoas que já esteve aqui com a gente, é uma das nossas apresentadoras, inclusive, mas hoje ela trouxe o parzinho dela aqui para contar a história deles, aí como que eles se conheceram, como que foi todo o processo deles aí. E aí, vamos se apresentar, Fabíola, André, quem são vocês? Eu vou começar, né? Já que eu sempre começo. Então, eu sou a Fabíola, eu tenho 30 anos, eu sou 40 dias mais velha do que o André, ele vai falar que eu sou mais velha, então eu já vou me defender que é 40 dias. Só 40 dias. E eu apresento esse podcast também, eu sou fisioterapeuta, atuo nessa área, e nós vamos fazer 5 anos de casado esse ano. Acho que é isso. Pode se apresentar. Olá a todos que estão assistindo, obrigado pelo convite, né? Sempre bom a gente agradecer, né, por estar aqui. Bom, meu nome é André, eu sou um pouco mais jovem que a Fabíola de fato, né? Dá para ver isso na imagem, quem está nos acompanhando. Nós temos 5 anos de casamento, que vão ser completados daqui a alguns meses, e temos uma filhinha, né? A Catarina, de 10 meses agora. Então, basicamente é isso. Sou advogado, né? Acho que já falei, gestor público, né? Então, estamos aqui. Legal, muito obrigada. É que eu não agradeci porque eu já sou da casa, mas muito obrigada pelo convite, tá, gente? Já veio por livre e espontânea pressão, Fabíola? Já tá aqui, já, então... Isso aí. Bom, então, vamos começar. A gente tem uma perguntinha aí para vocês, aí pra gente começar. A gente vai fazer alguns jogos, o pessoal vai comentando aí, nossa hashtag. Mas assim, né, falando que hoje vai estar bem interativo. Hoje tá especial. Então, a gente já começa aí com o assunto do casamento arranjado, né? Porque, enfim, a gente já teve a Selena aqui que conta um pouco da história dela. A gente tem um vídeo também no canal que fala um pouco sobre isso, algum testemunho pessoal, né? Inclusive, vocês dois aparecem no nosso vídeo também, então muito obrigada pela participação de vocês também. E falando desse casamento arranjado, né? Como que rolou isso aí para vocês? Como que foi? Fabíola recebeu primeiro a ficha do André, o André recebeu a ficha da Fabíola. Explica pra gente aí. Então, eu vou começar sempre, tá bom? Vamos Fabíola combinar. sempre Já que eu sou mais velha, né, Fabíola? Eu sou mais velha, deixa eu falar primeiro. Então, quando eu conheci esse método, né, de arranjar um cônjuge, eu sabia que era isso que eu queria, porque eu ia encontrar um parceiro com o mesmo ideal que eu tenho, né, que é acreditar em Deus e querer construir uma família sobre esses valores. Então, quando eu fiz o meu processo, a gente faz uma ficha, um questionário, responde um perfil, a gente se autoconhece mais, porque a gente tem que escrever bastante coisa sobre nós, uma autobiografia, praticamente. E também a gente descreve como é que a gente quer que seja nosso parceiro ideal, né? Então, essa é a melhor parte, porque a gente fica pensando em todos os príncipes encantados. As expectativas Todos e os tudo. Da Disney. Exatamente. Todos os príncipes que a gente vai lá e imagina que a gente criou, né? A gente vai e tenta colocar ali no papel. E aí a gente cria esse processo, eles fazem uma reunião e promovem um matching, né? A primeira vez que eu tive um matching, ele acabou não dando muito certo, o nosso perfil não era muito compatível e passou. Daí eu voltei de novo para esse processo, só que eu falei assim para o meu conselheiro, né? Espera um pouquinho, eu quero ir só no ano que vem, isso era final do ano, né? Eu quero ir só no ano que vem. Então, meu conselheiro, ele encontrou uma pessoinha e aí disse assim, olha,
é o seguinte, a minha candidata, ela só quer ir ano que vem pro casamento. Então, como é que a gente faz? Então tá, então eu vou avisar pro meu candidato para ele esperar um pouquinho, porque eu acho que vai dar match os dois. Né? É mais ou menos isso. Então, quando eu peguei a ficha do André, eu tive que sacudir um pouquinho assim, tava um pouquinho empoeirada, sabe? Nossa senhora, já. Brincadeira. Mas quando eu peguei a ficha dele e eu li o perfil dele, todas as minhas expectativas de príncipe encantado que eu tinha colocado na minha, tava tudo ali já Na ficha dele, substancializado. já. Então, para mim, foi ali a resposta ideal de que Deus tinha abençoado esse relacionamento. Para mim, já era um passo adiante. E tá cumprindo com as expectativas? Não, tá superando as expectativas. A gente Oh, não imagina que ia sim, ser. então, louco. Não, eu não gosto nem de fazer muita propaganda. É verdade. Ela falou, Vai você está que, né? vendendo muito peixe aí, cuidado, né? Não gosto de fazer muita propaganda, mas o que é verdade a gente tem que falar, né? É, isso aí. E aí, André, como que foi pra você? Ter que esperar, né? Porque a Fabiola não estava sabendo ainda, e teve que esperar aquele período. Como foi pra você esse estralinho, assim, de falar, nossa, essa mulher aí que eu quero... Quando a gente fala sobre casamento arranjado, é sempre um receio para nós, né? Porque a gente está falando que alguém está escolhendo para você o seu cônjuge. Basicamente é isso, né? Então a gente pede ajuda para uma outra pessoa entender quem nós somos para conhecer uma outra pessoa que seja compatível com nós mesmos, né? Então esse primeiro ponto é um ponto muito sensível, principalmente para quem nos ouve e quem está conhecendo agora sobre o casamento arranjado. Mas o principal ponto que eu quero dizer para quem está vendo pela primeira vez é que é uma questão muito, como eu posso dizer assim, cada etapa tem o seu tempo determinado, sem pressão, sem nenhum tipo de apressamento com relação a você, de fato, substancializar ou realizar o seu casamento, né? E isso, são todas etapas. E às vezes a gente é apresentado para alguém que não dá certo. Nem a Fabiola falou aí, ela recebeu um match anterior que não deu certo, né? Eu também recebi alguns matches que não deram certo, né? Nós não éramos compatíveis. Só que a busca para alguém que se parece com você, ela é uma construção. Eu aprendi muito com as pessoas que me foram apresentadas, a Fabiola aprendeu muito com a pessoa que lhe foi apresentada, e tudo isso foi uma preparação para que a gente pudesse receber esse sagrado matrimônio, né? Então, esse primeiro ponto sobre casamento arranjado. Agora, com relação ao nosso casamento especificamente, né? Eu, depois dessas experiências, essas primeiras experiências de matching, eu me frustrei bastante, como todas as pessoas se frustram quando alguma coisa que você tem expectativa não dá certo. E eu fiquei alguns anos sem buscar ainda uma outra pessoa, alguém para me casar. Daí, quando eu tinha 24 anos, né? Eu tive uma conversa, eu acho que eu já até contei isso da outra vez, mas vou repetir aqui. Eu tive uma conversa séria com o Criador. Eu falei, Deus, eu vou fazer uma oração agora, mas eu quero que o Senhor leve a sério. Presta atenção, Deus. Então, abandona um pouco o que o Senhor está fazendo e olha para cá. Né? Esquece toda a humanidade. Agora eu vou mandar as minhas fichas para buscar alguém para ser a minha esposa eterna. A minha esposa eterna. Sempre, né? Ressaltei isso para ele, né? Porque ele soubesse com clareza essa questão. Então, eu vou mandar as minhas fichas e quem o senhor estiver preparando, quem o senhor escolher, a primeira pessoa que o senhor me apresentar, eu vou com tudo, Deus. Não vou duvidar, porque o senhor sabe das coisas e eu sei menos. Né? Então, eu conversei com um conselheiro de noivado, que é por esse método que nós nos conhecemos. Expliquei para ele o tipo de pessoa que eu queria. Ele falou, eu acho que eu tenho alguém nesse perfil. Deixa eu dar uma trabalhada aqui. Não, e o conselheiro dele era o meu antigo conselheiro, então, tipo, super me Olha. conhecia, sabe? Nossa, então já estava tudo encaixado, né? E daí a gente acabou sendo apresentados, né? E a gente se apresentou, eu recebi as fichas delas em dezembro, em janeiro a gente entrou em contato. Em abril, a Fabiola me pediu em casamento.
Uau. 4 meses depois, ela falou, isso, não, Fabiola. você é a pessoa certa, se está dando certo, vamos indo. Eu falei, você está me pedindo em casamento? Então, calma aí, pelo menos você ajoelha antes, né? Vai ter algum tipo de formalismo, alguma coisa assim, né? Você ajoelha, me deu o anel. É, né? É mais ou menos isso mesmo. Então, mas é uma coisa que eu sempre pensava quando eu estava... Se é pra ir, então vamos, né? Eu falei, né? Que eu sempre pensava com relação a bem, isso tem uma música famosa que diz assim, onde está o meu amor, né? Quem será, com quem se parece, né? Então eu sempre pensava, será que eu já conheço a pessoa que eu não conheço? Como que ela é? O que ela está fazendo agora? Nossa, Né? Porque bizarro, eu já tenho 24 anos, ela está viva, está em algum lugar aí fazendo alguma coisa, né? Sim. Então isso é o que eu sempre pensava nesse processo de preparação. E vocês, Legal. sempre pensaram em casar ou algo que foi que surgiu com o tempo? Como é que foi? Tipo, desde criança você tinha esse pensamento assim de, nossa, eu quero casar um dia, quero, sei lá, ter uma esposa, você, André, a Fabiola aí, falar, nossa, eu quero casar, é isso que eu quero pra minha vida. Então, é difícil, né, esse start, mas eu cresci numa família católica e é comum as pessoas se prepararem para um dia casar, né? Mas eu lembro assim que na minha adolescência, antes de eu casar, eu sempre quis ser mãe. Então, era meio que tipo, se você quer ser mãe, é bom você ter um parceiro, né? Ou vai ter que produzir em laboratório, que não era essa a minha ideia, a minha vontade. Sim. Então, eu sempre quis ser mãe. E eu sempre procurei uma pessoa que pudesse ser o pai para os meus filhos, né? Então, esse foi, acho que, o meu desejo que sempre teve em mim, desde criança, assim, adolescente, na verdade. Que criança ainda não pensava em ser mãe. E para você, André, pensava em casamento desde criança ou como é que funcionava? Não, eu nasci em tradição católica também, como a Fabiola, né? E eu pensei seriamente em seguir a carreira litúrgica, né? Em ser padre. Eu tirei né? o padre da igreja. igreja Fabiola. Ixi, Fabiola já tirando o padre da igreja, Vamos receber coitada. um processo da igreja católica aí com falta de padres por causa da Fabiola. Não, mas eu tirei um só, né? Vai não saber sei, se tem daí já não outras sei. Só respondo por mim, né? Mas enfim, eu sempre pensei se eu deveria casar ou não, né? Sempre foi uma dúvida com relação a isso. Mas a partir do momento que eu vi que é muito difícil você ser feliz sozinho, para não dizer impossível, né? Ter alguém para dividir as suas conquistas e você batalhar junto e você tá ali vencendo na vida e as vitórias que você tem, você ter alguém com quem dividir plenamente. Isso realmente sempre me pensou. E também quando eu via o mundo, né, eu via as pessoas lá fora, eu falava, nossa, os homens e a mulherada estão meio malucos, viu? Esse pessoal tá meio esquisito Galera, aí, né? hoje em dia... Tá acontecendo. Tá acontecendo. Então eu tinha muito receio de qual esposo eu ia ter nesse Sim. mundo, né? Por isso eu tinha muito receio de receber o casamento, né? Mas é que claro que quando a Fabiola já falou um pouquinho, quando a gente entrou nesse método de escolha e busca, a gente tem a graça e o conforto de saber que é alguém que pensa como você, né? Alguém que tem os mesmos ideais que você tem, alguém que acredita no Deus que você acredita. A gente tem muitos amigos aí que uma pessoa é religiosa, outra não é. Então, a briga começa até em qual igreja vai casar. Vai casar na igreja evangélica, vai casar na igreja católica, o outro é espírita, o outro não tem religião e não quer casar na igreja. Né? O que mais tem hoje em dia é pessoal brigando por causa disso. Então, a briga começa ali, né, no casamento. Ela começa na escolha assim, né? de aonde você vai casar, qual que vai ser o sacerdócio, né? Então, nesse sentido, eu sempre tive receios, né? Claro que depois que a gente recebeu o matching, né, e seguiu isso, foi muito tranquilo, porque a gente tem o mesmo ideal religioso, né? Isso é muito tranquilo, porque a gente ruma para o mesmo objetivo, né? A gente busca as mesmas coisas. Então, nesse sentido, eu senti segurança em receber alguém, e dividir alguém, e construir a vida. Então, quando as nossas primeiras conversas foi até onde você quer chegar, o que você quer fazer, onde você quer morar, quantos filhos você quer ter. Né? Então, tudo isso para mim, estando às claras, estando na mesa, eu acho que funcionou bem. Sim, já foi um processo que vocês foram se conhecendo, né? Antes mesmo de decidir que iam, né, se noivar e casar. E isso que é interessante, porque a gente já apresenta, por exemplo, eu coloquei lá, eu quero ter 3 filhos.
na ficha, por exemplo. Daí o André, ele leu, ela quer ter 3 filhos, então ela quer ter Sim. mais filhos do que um, por exemplo. Ele poderia, por esse motivo, não, eu não quero ter filhos, entendeu? Sim. Então é uma coisa que a gente faz o plano da família que a gente quer e depois a gente vai conhecer a pessoa, ver se a pessoa realmente bate com a gente, Sim. se der o match mesmo. Vai antes dos desejos carnais, digamos assim. Verdade. Dos prazeres, a gente tem que saber com quem a gente vai viver a vida, né? Não, e é legal, Viver essa porque é vida. bem honesto, né? Porque geralmente se a gente vê aí na sociedade, como é que formam os relacionamentos? As pessoas se conhecem, se acham bonitos fisicamente, e aí ficam, e aí pensam se vão namorar ou não. Aí depois, só que assim, um sempre tenta aparentar ser melhor do que ele realmente é. Ele se vende, né? Exatamente. E é diferente do que a gente constrói. Claro, na época, depois que a gente recebe a ficha ali, a gente tenta se vender também um para o outro Claro. ali, mostrar que a gente é perfeito. Tem que continuar, né? Olha aqui, eu sou maravilhosa. Exatamente. Entendeu? Não é Eu só sou uma outra ficha, pessoa, né? Eu realmente vou cumprir com a expectativa, né? Exatamente. Então, o mais legal é que é a honestidade, que a gente vai lá e fala mesmo, olha, eu sou assim, assim, eu gosto disso, Sim. eu não gosto disso. E a gente acaba fazendo um meio termo também para os dois, para ficar bom para os dois, né? Se já vai deixa- casar, Porque vai são duas casar pessoas já totalmente sabendo, né? diferentes. Exatamente, já Exato. deixa ali as claras, né? Exatamente. Nossa, eu Sim. sou assim, né? É, porque então, não- você é assim. Não é porque tem a ficha que vocês colocaram as coisas, que tem muitas coisas parecidas, que não vão ter as diferenças. Então, assim, tem que aprender também a lidar com essas diferenças. Porque você não vai pegar uma pessoa totalmente, né? Tipo, Igual. seu gêmeo, né? Não, então... Não, e é isso que as pessoas não sabem. Na verdade, se a gente vai procurar uma pessoa igual a gente, não dá certo. Dá certo mesmo. A Porque gente é daí- totalmente diferente. eu tô falando, o que eu posso falar, né? É verdade, eu também sou solteira. Mas a gente tem muitas diferenças, né? Sim. E eu acho que é essas diferenças que nos unem mais. Porque o que o André... As qualidades que o André tem são diferentes das qualidades que eu tenho. E a maioria das vezes, as qualidades que ele tem completam os meus defeitos ou as minhas dificuldades, né? E eu acho que o contrário também é verdadeiro. Então, a gente também tem que estar preparado para entender que as pessoas não vão ser uma semelhança igual a Sim. mim, né? Totalmente igual nas características. Pode ter hobbies, prazeres iguais. Eu vejo isso dentro da minha casa, né? Meu pai e minha mãe é totalmente diferente um do outro. Meu pai é muito quieto, muito calmo. Minha mãe é toda assim, né? Se completam, né? Se completam. E pior que os Mas dois isso é não conseguem importante, porque quando a respirar. gente está pensando em como a gente vai casar, a gente sempre pensa, eu quero alguém parecido comigo, né? Quero alguém que gosta das músicas que eu gosto, que gosta de ir nos Sim. lugares que eu gosto, né? Que gosta de fazer as atividades ou o esporte que eu gosto, né? Mas, na verdade, isso acaba sendo muito chato, né? Porque essa pessoa ela não tem nada a acrescentar na sua vida. Você já tem aqueles gostos, aquele Verdade. pensamento, aquele jeito, né? Realmente. Então, quando a gente fala sobre as nossas diferenças, a Fabiola e eu somos água e óleo nessas questões, né? É uma pessoa que gosta de esporte, eu não gosto. É uma pessoa que gosta menos de ler do que eu. Né? Eu adoro ver séries, filmes. Ela acha que muito tempo na TV já é demais, né? Enquanto Já a André tá lendo dorme. livro, a Fabiola quer escalar a montanha. Aí vai escalar a montanha lendo alguma coisa junto, né? É o que eu falo. O meu dia preferido, meu dia favorito, meu dia ideal é eu ficar em casa vendo uma série, vendo um filme, deitado na cama, comendo alguma coisa. É a tranquilidade total, absoluta. A Sim. Fabiola é ir num parque, é escalar uma montanha, é cruzar um rio, né? Esse tipo A de Fabiola coisa. vai levar a Catarina para escalar a montanha e o Então. André vai ensinar a Catarina a ler. Gente, pra quem não sabe, esse casal aqui tem uma filha, um bebê, chamada Catarina. Ela é a coisinha mais fofa, Sim. muito O André lindinha. falou no começo, né? Tá dormindo. Mas quem sabe ela aparece aí no final para Vamos ver. pra aumentar um o ibope, oizinho. porque criança aumenta o ibope. Verdade, vamos colocar a Catarina aqui para dar um Vamos colocar a tchauzinho. Catarina aqui pra dar um tchauzinho pra vocês, tá, gente? Só voltando nesse assunto da diferença, isso é uma questão bem interessante, porque vocês viram, né? Tipo, o dia ideal dele é uma coisa que é totalmente diferente do meu Sim. dia ideal, sabe? Então, o que a gente faz, né? Deixa ele assistindo e sai. Não tem brincadeira. Não, mas a gente tenta programar, tipo, hora eu faço o que ele gosta, hora ele faz o que eu gosto e a gente vai vivendo. Mas é saber que você... eu não estou deixando de fazer uma coisa que eu gosto, eu estou fazendo uma coisa que ele gosta, sabe? Sim. E isso também me deixa feliz. Talvez não seja o meu dia ideal, mas eu sei que ele vai ficar feliz se a gente fazer algo junto. E eu Sim. entendo que com ele é a mesma coisa.
Às vezes ele nem quer sair, sabe? Mas eu falei, ai, vamos no shopping. Daí ele vai lá, se prepara todo só pra gente dar uma voltinha, porque eu gosto de sair de casa. Eu não consigo ficar em casa. Então, eu sei que ele fazendo... um acaba ficando feliz com a felicidade do outro. Claro, né? e é isso que é, né? A gente tem que entender que o casamento é isso. Eu também, eu quero a minha felicidade, mas eu também quero fazer ele feliz. Sim, né? é uma construção, né? Uma construção que você vai tendo aí no dia a dia. Legal. E Aprendam, como que... Já pegando as dicas Eu e a aqui, Xinha ó. estamos aqui só aprendendo. Um dia a gente ali do outro lado, hein, Xinha? Um dia vai ser eu e a Conde aí do outro lado. Ano aí. que vem eu vejo vocês. Vixe, nossa, mas aí tá Olha. muito perto, Fabio. Mas e aí, como que foi para vocês se prepararem, né? Por exemplo, eu decidi que eu quero encontrar uma pessoa, né? Como que foi para vocês se prepararem até o momento de vocês realmente encontrarem, né? A Fabíola encontrar o André encontrar a Fabíola. Durante esse processo de preparação, a gente vai e faz a ficha, e aí eu, por mim, né? Eu estabeleci um tempo de oração, especificamente para isso, né? Então, fazia oração, fazia leituras, estudos, né? Como um período de dedicação para que Deus pudesse trabalhar e encontrar a pessoa ideal para mim. Sim. Né? Então, durante esse período de preparação, eu ficava mais concentrada nisso. Então, num determinado tempo, eu ia lá e conversava com Deus, né? Olha, Deus, se a pessoa fosse... E se a pessoa for assim, tipo, como se eu estivesse conversando... A gente não conversa com a amiga, né? Tipo, É verdade. Então, exatamente isso. Eu conversava com Deus com esse tipo de sentimento, sabe? Tipo, compartilhando o que eu queria, compartilhando o que eu não queria, né? Então, durante esse período de oração e pedindo para Deus também onde é que está essa pessoa, porque eu ainda não achei, né? Então, como o André falou, eu sei que ela existe, né? Está aqui em algum lugar. Eu não posso ficar com a criança que vai nascer ainda. Né? Verdade. Ficar só na ideia. Pode até ser um pouquinho mais nova. Uma pergunta para complementar, mas assim, você é formada, né? Os dois são formados já, né? E vocês, quando vocês se conheceram, vocês já tinham terminado os estudos, a faculdade, ou ainda não? Esse processo aí. Bom, o André já era formado, né? Eu ainda estava no processo. Na verdade, a minha faculdade virou um mestrado quase, né? Porque eu estava na faculdade, daí eu sou de Santa Catarina, né? Então eu estava fazendo faculdade lá, vim para São Paulo fazer uma atividade voluntária, fiquei 2 anos aqui. Sim. Nesse período eu tranquei a faculdade, daí quando eu voltei, enfim. Uma ladainha toda, mudou a grade, não sei o que, chorei. Aquela confusão de faculdade, né? Aí o universitário sabe. Entra para que fazer tem. 4 anos, fica 6. Mais ou Normal, menos gente. Prolonga a vida. Então, quando a gente casou, ele já tinha se formado, ele já estava trabalhando na área, já estava bem estabelecido. Eu não, totalmente ao contrário, né? Eu estava terminando a faculdade, estudando, fazendo estágio, fazendo não sei o quê, mudando, vindo para cá, se mudando para São Paulo, minha vida estava uma bagunça. Ele era todo organizadinho, todo certinho, e eu bagunçada. Mas aí deu certo. Nesse sentido, Conseguiu terminar. eu fiz 2 faculdades e uma pós antes da Fabíola se formar na faculdade Nossa dela. Nossa, Senhora. o André é fora do normal. Então, demorou um pouquinho, né, meu bem? Demorou. Mas deu certo, não impediu vocês de final deu casarem. certo. Não. No final tá tudo ok. É Mas, porque assim, eu perguntei, porque assim, às vezes as pessoas acham que, não, eu preciso terminar, por exemplo, isso é uma coisa que mas acho que é de cada um, né? Por exemplo, eu penso, eu quero terminar minha faculdade, né, pra realmente, tipo, casar, Já tá enfim, tudo certo. isso. Mas tem muitos casos que a pessoa casa já ainda fazendo faculdade, né? E a outra pessoa apoia também, né? Tá ali do lado também, é um crescimento, que né? não quer fazer faculdade até casar. Sim, entendeu? verdade, tem gente que- Várias pessoas desse tipo. Tem Mas vários eu casos, acho né? que só respondendo a sua pergunta com relação à preparação, a primeira coisa que eu me preparei foi eu me sentir pronto. Sim. E isso vem Sim. de você Quando está você na sua sente faculdade, você está no tudo, meio né? da faculdade, Tudo, né? você está depois da faculdade, né? Sim. Você está no seu mestrado, né? Você tem que se sentir pronto. E Sim. esse sentimento pronto, ele pode vir aos seus 18 anos, ele pode vir aos seus Verdade. 35 anos. Verdade. Então, essa é a primeira questão. Então, é claro, que quando a gente conversou, a Fabíola estava fazendo faculdade ainda, eu já estava trabalhando há bastante tempo, etc. E daí ela falou assim, eu vou terminar a faculdade para depois a gente morar juntos, né? Essa foi a ideia que ela tinha. Combinado. Combinado que ela tinha. Depois ela falou que não aguentava a distância e veio para São Paulo mais cedo terminar a faculdade aqui. Mas é esse pensamento dela, Sim. né? Ela fez o processo no meio da faculdade e ela tinha se determinado a terminar a faculdade, né? Eu acho que uma coisa não necessariamente interrompe a outra. Sim. É um Uma processo que pode você... até ajudar a outra, né? Faltava 2 Isso. anos. Quando a gente casou, faltava 2 anos para eu terminar a faculdade.
Aí eu mudei de faculdade. Aí mudou a grade, daí virou 3. Nossa. Aí eu falei pra ele assim, ó, olha, eu vou terminar a faculdade aqui, porque se eu transferir de faculdade de novo, não vai dar certo. Vai virar 50 anos de faculdade, né? Aham. Aí, então eu vinha pra cá, pra São Paulo, ele ia pra lá, pra Santa Catarina, a gente ficava assim se encontrando uma vez por mês. Uhum. Aí, você olha um príncipe desse, um galante que chega lá com um bichinho de pelúcia no aeroporto e Olha. rosas. Pelo amor de Deus, como é que eu vou Vai deixar querer ele aqui ficar longe? sozinho? Não dá, né? Não, meu filho, não Que fica longe isso, não, tem que venha. ficar do lado. Aí, quando passou quase um ano, daí eu falei, olha, eu vou transferir minha faculdade de novo, que eu faço sacrifício. Pra ficar, né, Eu vou Fabiola? sacrificar tudo aqui. Daí eu vim para São Paulo e a gente começou a construir assim a vida conjugal, né? Uhum. Mas a gente começou a gente já tinha casado e estava morando longe, né? Ele aqui, eu lá. E só para entender aqui, como é que foi, tipo, para contar para os pais de vocês? Nossa, eu tô fazendo um processo de talvez um casamento Sim. aqui arranjado. Verdade. Qual foi a reação dos pais de vocês? Eles também vieram desse casamento arranjado aí? Quando Como vocês que... casaram, eles vieram, compareceram? Então, meus pais já são meus pais são separados, né? Eles separaram quando eu ainda era bebê, mas eles tinham, eu via neles um tipo de casamento que eu não queria construir, diferente do que eu queria, entendeu? Então eu espelhava neles aquilo que eu não queria. Então quando eu falei com meu pai e com a minha mãe que como é que ia ser o meu casamento, como é que ia funcionar, o meu pai, ele desacreditou, porque para ele falou que não existe casamento assim. Como Ele falou assim, como filha? funciona? Meu Deus. Meu pai é uma pessoa que ele teve várias mulheres na vida dele, então ele é uma pessoa que ele realmente não Sim. acredita no casamento. Agora, minha mãe, quando eu falei que eu queria construir um relacionamento centralizado em Deus, um relacionamento que fosse para a eternidade, que a gente ia superar todas as dificuldades juntas, a minha mãe falou assim, se você vai fazer um relacionamento construído na vontade de Deus, quem sou eu para dizer não? Uhum. Tá Então, certo, né? eu baseei toda aquela a vontade naquilo que a minha mãe falou. Sim. Porque realmente ela, inspirada por Deus, ela falou aquilo, sabe? Então, ela também não conhecia esse método, tudo que ela conhece foi o que eu apresentei para ela, e ela ficou muito feliz, e ainda mais com o resultado que a gente apresentou hoje, que é a nossa Catarina, filha. né? Agora Dela. super feliz, né? Ai, minha netinha. Então, para mim, foi esse tipo de acontecimento. Né? Quando ela viu o André, ela falou assim, não, nossa. Não, e a minha mãe Que super puxou o saco genro. dele. A minha mãe quase... Sempre é assim, né? Não, pensa. Minha mãe, se a gente brigar um dia e eu ligar pra minha mãe assim, olha, mãe, eu e o André brigamos, ela vai dizer o que você fez. Como assim Eu você vejo brigou a com minha o avó André? com o meu pai. A minha avó, por parte de mãe, fala assim, nossa, mas o meu genro é incrível. É porque vocês não... É, minha avó é assim também. Minha mãe dá presente de Natal pra ele, não dá pra mim, por exemplo. Mas falando sobre essa questão de... que a gente estava falando sobre... Sobre como foi contar para os seus pais. Sim, eu queria falar sobre isso um pouco para o nosso público interno. Quando a gente tem pais muito religiosos, os pais sempre têm uma expectativa alta com relação ao casamento dos filhos. Sim. Verdade. Então, os meus pais, desde pequeno, eles falavam para mim assim, eu tô ansioso para ter minha filha, né, que seria minha esposa, né, que vou tratá-la Sim. como filha. Quando você vai começar o seu processo, né? Nós estamos ansiosos, nós vamos ficar velhos e não vamos ver os Olha, nossos minha mãe é desse netos, né? A Muita- minha mãe também, às vezes. Muita gente está nos ouvindo e se identifica com essas palavras, né? Ao mesmo tempo, a gente sabe que o casamento ele é algo sério e eterno, né? Então, é tiro único, né? A gente não pode ficar... a gente pensava que a gente não podia tentar várias vezes, né? Então, eu sempre sofri uma certa pressão dos meus pais para que eu iniciasse logo o meu processo de casamento e ele desse certo, né? Vai logo, menino, vai. Exatamente. Sai de casa, Sai de André. casa, já tá na hora. Por isso que quando eu fiz a primeira vez as minhas fichas de inscrição, eu tinha 17 anos, Nossa, né? Então, na época se podia fazer com 17 anos, né? Então, eu é fiz... muito novo. Eu penso que é muito novo. Meu irmão tem 17 eu falo assim, você não vai fazer ficha de bênção, não. Você tem quanto? É. Eu tenho 21. Já passou bem, né? Então, Já passou. então, mas e um pouco justamente dessa ânsia dos meus pais me fez precipitar esse início de
processo e acabou me frustrando quando eu era muito jovem também. Por isso que quando eu disse sobre preparação de bênção, você tem que estar no seu tempo, o tempo que você se sente seguro para iniciar aquele processo, em que pese qualquer influência dos pais, dos amigos, da sociedade, né? É claro, a idade vai chegando uma época, você tem que pensar, né? Você não consegue ser mãe aos 45, né? Mas é mais complicado, Verdade, né? complicado. Mas, Conseguir consegue, né? então, Mas mas é por isso que eu digo, o primeiro passo é você se sentir pronto para iniciar esse processo. Até porque quem vai casar é você, né? Então, por mais que tenham muitas influências, né? Quem vai decidir é você, né? Pois é, quem vai dormir com aquela pessoa é você, né? Então... então tem tudo isso que você tem que pensar, né? Então, e às vezes a gente está acostumado, os pais fazem muitas nossas vontades quando a gente está em casa, né? E a gente pensa que não. Verdade. A gente pensa que não, mas Realmente. sim, eles estão sempre ali envolvidos. Ah, você quer isso, você quer aquilo. Então, quando você vai casar, a gente tem que entender que a gente também tem que se doar e fazer também, né? Então, eu acho que isso que é um ponto interessante também, você conseguir fazer, botar o pensamento, o desejo da outra pessoa acima do seu. Então, a partir do momento que você consegue fazer isso, eu acho que eu já estou me sentindo mais preparada. Porque eu acho que no final a gente nunca vai sentir 100% preparada. Não vai ter aquele dia assim, não, hoje sair daqui, vou ali... Hoje eu tô pronta. Hoje eu tô pronta. Não tá, mas vai ter aquele momento que você vai sentir assim, não, eu tô me amadurecendo, as minhas prioridades estão mudando, o meu sentimento em relação ao outro lado, a outra parte também, eu acho que já tô preparada nesse sentido, e aí vai. Legal. André, você falou assim que os seus pais começaram a influenciar você para fazer essa ficha assim para conseguir sua esposa. Então, seus pais, o tesouro do céu eles são aqui. da igreja, como é que é? Eles também vieram de casamento arranjado, assim, como é que foi? Então, os meus pais, eles têm a mesma religião que eu, né? Têm as mesmas crenças que eu, né? Então, claro que essa união deles foi muito mais fácil nesse sentido também, né? Claro que a metodologia era outra, a forma era outra na época deles, né? Mas, com certeza, quando eles resolveram se casar, esse fato deles acreditarem nas mesmas coisas também ajudou muito, né? E hoje estão completando aí 35 anos de casado, já estão velhinhos, né? Mas, vamos trazer eles aqui para contar a história deles também um dia, hein? Então, já estão velhinhos Vai falar velhinhos que a sua mãe não gosta. E o exemplo dos meus pais é uma das coisas que mais me motiva a ter um casamento duradouro, porque a gente vê em casa, né? Todo mundo que é filho e tem o privilégio de morar com os pais, sabe as dificuldades que os pais têm, sabe como o pai se esforça para amar a mãe, como a mãe se esforça para amar o pai, quais sacrifícios cada um tem que fazer em personalidade para aquilo dar certo. E as crises que tem num casamento longo também, né? E como eles superam isso muito me espelha, né? Como eu ajudo a Fabiola a superar as crises dela, né? Também. Legal. Eu também ajudo. Eu também ajudo você a superar as suas. Não sou só eu que surto, né? Brincadeira, mas é tudo uma construção. Sim, né? Você vê, o que ele teve bastante de espelho, eu tive bem menos, mas eu também, conhecendo os pais dele, falei, nossa, é esse tipo de família assim que eu também quero construir, né? E isso é legal. E como que foi a primeira conversa de vocês, assim? Então, vocês conversaram por WhatsApp, já foi logo de videochamada, assim, ou não? Ah, não, peraí, videochamada ainda não. Foi mais ou menos isso. O André já sabia que ele tinha recebido um match em dezembro, né? Sim. E eu fiquei sabendo um mês depois. Porque justamente eu não queria receber naquele ano, então eu falei, só ano que vem, né? Então, quando deu início de janeiro ali, o meu conselheiro falou, olha, você recebeu um match? Passou o ano novo, falou, opa, aqui, ó. Então, eu não tinha me preparado psicologicamente para conversar com alguém ainda, né? Uma pessoa diferente que eu nunca tinha visto. Então, aí a gente começou a conversar pelo WhatsApp, né? Eu tava aqui em São Paulo fazendo um seminário. E aí, começando o celular e tal, daí o André, tipo, super empolgado ali, querendo me conhecer um pouco mais, que ele já estava esperando já um mês. Aí ele, posso ligar para você? Daí eu falei assim, não. Como assim, não? Não estava preparada, né? Mas, a gente estava falando por mensagem, você queria ligar, né? Aí eu falei que não. Aí depois, naquela mesma semana, assim, a conversa foi fluindo, a gente fez a ligação, daí fez videochamada. E aí, no carnaval, eu vim para São Paulo para conhecer ele pessoalmente, né? Nesse ano aí de 2018, né?
Ele é E bom aí, com como datas. que foi, pessoalmente? Ah, e daí é o que eu falei, né? Imagina, eu cheguei lá no aeroporto, bem pequenininho, o aeroporto de Bauru, que era novo. Nossa. Tava ele lá com flores e um bichinho de pelúcia. Ai, meu Deus. Pensa, fiquei roxa, né? Não sabia se rir, se Fabiola ria, se chorava. vermelha, tremendo. Meu Deus, socorro. Todo o aeroporto parou pra olhar, não era tão grande, né? Então acho que é por isso que o pessoal parou pra olhar. 2 pessoas olhando a Fabiola já tava, ai meu Deus, não. Todo mundo me olhando, né? Fiquei roxa, assim. E ele também, né? Eu não sabia se apertava na mão ou se beijava no rosto. Ai, que nervoso. O que eu faço? Mas deu tudo certo, né? Daí, depois disso a gente vai se conhecendo. Daí eu fiquei na casa com os pais dele, conheci a família dele. Aí conheci a igreja de Botucatu, a cidade também que eu não conhecia. Enfim, tudo foi um processo, né? Então foi muito bom. Foi incrível, na verdade. E aí, André, o que você sentiu assim quando você viu a Fabiola pela primeira vez? Então, não, eu tinha muita expectativa de conversar, porque eu sou uma pessoa assim que, como tem que falar perto do microfone, né, Vitor? É uma pessoa, eu gosto de conversar muito, né? Assim, porque como eu tinha seriedade desse processo, eu tinha muitas questões que eu tinha para fazer, né? Então, a Fabiola sabe, era uma metralhadora de, mas isso e aquilo, o que você pensa daquilo, o que Eu você falei, acha tem que responder disso? isso hoje? Eu falei assim, Então, sempre quando eu descobri o meu matching, eu já comecei a pensar no que eu tenho que fazer e o que eu posso fazer para dar certo, o que eu preciso saber dela antes da gente te dar um passo. Então foi isso, né? As nossas ligações, longas ligações no início, né? Para a gente se conhecer, né? Imagina você contar 25 anos da sua vida, né? É bastante tempo. Muito né? tempo. Então, Muita coisa, acho que né? foi isso. não, ele ia para perguntas assim, tipo, qual a sua memória mais antiga? Nossa. Aí, tipo, daí eu ia lá e pensava, tipo, qual a minha memória mais antiga? Daí eu ia e eu também me autoconhecia, sabe? Porque daí eu Sim. nunca tinha parado para pensar nisso. E era bem incrível, que ele tinha muitas questões. Às vezes passava uma ligação inteira ele fazendo várias perguntas e eu só respondendo. E eu falava, e você? Ele queria saber os seus 25 anos de idade, tudo numa ligação só, né? Mas era bem assim. Legal. E agora, gente, vamos fazer um joguinho, então? Chegamos na metade do nosso episódio aqui, então vamos fazer um jogo, né? Pra Ó, descontrair um pouco. A gente tem aqui umas plaquinhas para vocês. A gente vai fazer o famoso jogo Ele ou Ela. Vocês conhecem, sabem como funciona? Tá, então vamos explicar porque talvez você que está aí atrás dessa telinha não saiba, mas a gente vai fazer uma pergunta, por exemplo, quem assiste mais filmes? Aí eles vão virar a plaquinha. Se for o André, ele. Se for a Fabiola, ela. Isso. Então aí a gente vai ver aí como que vai rolar. Estão prontos? Sim. Pronto. Deixa eu Então ver tá, só. deixa eu... Eu vou fazer Começa a primeira pergunta. Quem é o mais competitivo? Eu não sei, eu acho que eu vou por ela, mas Ela. eu também sou bastante competitivo. né? Fabiola é competitiva? A Fabiola é competitiva. A gente foi num seminário do TLD, ele era líder da equipe preta, né? Eu era líder da outra equipe, Vixe. roxa. Vixe. Ele falou assim, eu não quero ganhar o seminário, eu quero ganhar da Fabiola. Nossa. Que isso, André? Mas eu também fui muito competitiva. A minha equipe, eu falei, vocês têm que dar o sangue que eu tenho que ganhar dele. Nós somos muito competitivos. E no final ela ganhou, né? Pra dizer o enredo da história, né? E depois disso eu sugeri para os nossos líderes não deixar mais casais separados, porque causa briga Vai de dar casal. briga. né? Não, eu Vai fui. dar briga se deixar Não deu separado. certo. Ai, Tem ai. que ser da mesma equipe, gente. Daí os Próxima. dois se tornam mais competitivos juntos, né? É verdade. Imagina, os dois competitivos juntos, os dois ganhou, gente. Já era. Verdade. Aí, tá vendo? Queiram estar na equipe do André e da Fabiola da próxima vez. Exatamente. Quem for pro seminário do True Love Day pode ir. Isso Esteja aí. na equipe do André e da Fabiola aqui, ó. Vocês vão Verdade. ganhar. Vai dar bom, vai dar bom. Vamos lá. Quem é mais teimoso? Fabiola, com certeza. Como assim? Com certeza. Como assim? Eu sou muito teimosa. E quando eu acho que eu tô certa, mas na maioria das vezes eu tô certa. Então eu fui teimosa certa, né? Na verdade. Eu sou muito A mulher teimosa. sempre quando eu- tem razão, mulher aquela sempre tem coisa. razão, vai. Não, mas é porque assim, claro que eu também tenho opiniões fortes, né? Mas eu sou muito racional. Então, se ela me apresenta um raciocínio que faça sentido, eu tendo Vai ceder, né? a ceder. Sim. Mas Então, quando eu Certo. quero fazer uma teimosia, mesmo que eu sou teimosa com aquilo,
Eu tenho que, antes disso, buscar um raciocínio para poder passar isso para ele de uma forma racional. Fabiola toda Mas eu sou mais teimosa. Fez Eu um sou- slide. Tem que ser do meu jeito, a maioria das vezes. Isso é verdade. Tá, agora a gente vai para a próxima pergunta. Quem é o mais preguiçoso? Ele, Com certeza eu sou mais preguiçoso. Eu já falei, se eu não puder levantar da cama, eu não levantaria. Né? Ficaria o dia inteiro, tranquilamente. O André na paz, Feliz. na tranquilidade. Não que eu não seja um pouco também, mas ele é mais. Essa daqui eu acho que a gente já sabe, mas quem pratica mais esportes? Atualmente ninguém, mas se fosse para praticar, eu. Correr atrás da Catarina é um esporte. Exatamente. Mas no acúmulo da vida, a Fabiola tem mais. Nesses 30 anos dessa jornada longa aí que a gente tem, eu tenho bem mais esporte que ele, com certeza. Tá. Quem tem a risada mais engraçada? Risada Nossa, mais risada engraçada? mais engraçada. Essa pergunta é boa, hein? Essa Aquela- pergunta eu Acho que é sou aquela eu. coisa, a pessoa eu começa acho- a dar risada e você É. ri porque A a pessoa risada é ri. muito boa. Mas não sei, eu acho que as nossas risadas são muito, muito normais, muito sem graça, pra quem diria assim. O que é mais engraçado é que às vezes eu vou fazer uma piada, ele nem entrou no contexto da piada e eu já tô rindo e ele ri por causa que eu tô rindo. Aí isso acontece muito. Muitas vezes eu vou fazer uma coisa que eu acho engraçado e ele nem entendeu o que eu quero fazer, eu já tô rindo e Já ele tá tá rindo rindo. porque eu tô rindo. Então é isso. É isso. Então, Não é, Fabiola? Quem chora mais? Ai, sem dúvidas eu. A Fabiola chora, né? É muito difícil que eu chore, na verdade. Eu nem me lembro a última vez. Ele chora quando vê alguém chorando. É verdade. Se emociona. Mas Fabiola eu... chora por tudo. Gente, depois da gravidez, você chora por... Um copo caiu, você tá chorando. Ele chora demais. Eu choro muito. Eu vou chorar agora. Ai, não chora. Vai todo mundo começar a chorar, não vai dar Não certo. vai dar certo, não chora não. Tá bom, próxima. Quem é mais piadista? Quem conta mais piada? Com certeza eu sou o mais engraçado da relação, né? Pode Vocês não estão- parecer, Estão combinando, Placa. Tá dando certo, olha. Aí, ó. pode não parecer. O nosso pessoal da mídia tá rindo aqui, mas eu sou o mais engraçado, com certeza. Ele faz mais piadas, sem dúvidas. Ele faz muito humor negro também. Não gosto Meu muito. Deus, vixe Maria. Mas brincadeira. Não, ele faz piada de tudo. De tudo. Tudo que vocês imaginam. Ó, essa daqui talvez a Fabiola chore, não sei. É. Quem disse eu te amo primeiro? Não sei, na verdade. Acho que Ih, foi aí, ela. ó, né? discordou. Pronto, chegamos Não me aí lembro. na Discord. Faz tempo já. Foi junto. Não, foi ele. Foi você que falou primeiro. Você sabe disso. É porque eu brigava com ele. Então pra foi dizer- eu. Foi eu. Você sabe porque eu falei pra você falar. Eu falei pra você falar primeiro. Não, ele falou primeiro, mas eu sempre falava intrinsecamente, mas Sim. não eu te amo, né? Ele que falou assim. Você tava eu só te mandando amo. umas indiretas, né? Que horas que você vai falar? Daí ele falou primeiro. Ele falou primeiro. Aí você chorou? Não chorei, mas foi uma sensação diferente, tá? Agora a próxima. Quem é mais organizado? A Fabiola, eu acho que é mais. Eu acho Fabiola que é mais sim. organizada? Apesar de eu ser bagunceira, eu sou mais organizada. Eu pensei que. Ela organiza seria, mais, né? vamos dizer assim. É. Yeah. Mas a gente é bagunçado igual. A gente bagunça, mas a a gente questão, por exemplo, organiza. de planejamento eu sou melhor, né? Uhum. Mas de organização acho que é a Fabiola. Fabiola. Legal. Então combina aí, vai combinando certinho. Ó, quem mais gosta de viajar? Não, acho que os dois. Eu vou colocar eu porque, Eu mas vou porque colocar assim, eu gosto de viajar, mas o meu tipo de viagem favorita é você vai para um lugar, você vai no museu, você vai descobrir a história do lugar, essas coisas. Técnicas, digamos assim. É. Ele gosta dessa coisa mais, tipo, conhecer a história do local, tipo, ir pra Sim. Roma, essas coisas assim, sabe? Tipo, que é legal, mas... Ah, eu quero subir uma gostaria que montanha. tivesse uma montanha pra escalar. É a praia, né? Essas É, eu coisas eu já- já não gosto muito. Eu já viajo, eu gosto de ir pra praia, eu gosto de fazer trilhas, de conhecer novos lugares, Uhum. diferente, assim, mas também gosto dessa parte mais histórica também, mas ele prefere mais, né? Eu gosto no turismo no geral, um ecoturismo, essas coisas já me diverte mais. Boa. Ah, essa é mais legal. Quem lembra mais de datas comemorativas?
Claro, eu lembro toda essa. Eu não lembro nenhuma. Ontem chegou uma encomenda lá em casa e falei, parabéns hoje. Ela, nossa, mas o que será que é hoje a data aqui? Eu não lembro. Mas eu fiz só para brincar com ela. Não era nada, era só para ver se ela Mas caía em eu fiquei, alguma tipo, coisa. Meu Deus. O que eu esqueci, né? O que eu esqueci, mas ele lembra muito mais. Sim. Normalmente nos filmes é as mulheres que lembram mais, né? Os homens que acabam Não, ele esquecendo. sabe de todos. Ele tem anotado também. No seu caso, aí é o André. Ele lembra de tudo. E quem é mais pontual? Só eu acho. Ah, claro que não. Fabíola. Fabíola. Eu não sou nada pontual, então eu não posso votar eu. Mas ele também não ganha muito, mas... Mas eu sou mais, né? Tá, mais Eu perto sei. do pontual é ele, então. Eu sei, se a gente já tá atrasado, eu já fico enchendo o saco dela, ela já fica nervosa. Porque... Não, às vezes a gente vai sair, a gente programa para sair 2h30, né, que é agora. Aí ele, 2 horas ele fala, 2 horas. Aí 2h01, 2h01, daí 2h02, 2h02, aí 2h03. Aí ele fica fazendo isso me tira do sério. Eu falo, ai, pelo amor de Deus, para. Vai logo. Vai sozinho. Vai sozinho, então. Aí eu tô passando... E a gente sai 3 horas. E a gente sai Mesmo 3 assim, horas. a gente Em sai vez- mas isso me irrita, isso atrapalha, atrasa. Então Quem atraso se por causa arruma dele. mais rápido nessas situações? Aí eu com certeza. Eu, com certeza. Quanto tempo Olha, você demorou mas, para ó, se arrumar hoje? Vocês têm uma filha. E aí, às vezes, tem que arrumar a filha. Quem Eu que tenho arruma que- a filha? Não, mas eu tirando arrumo o tempo da Catarina, né? Tirando da Não, Catarina é uma coisa à parte. a Catarina, eu levo 30 minutos para arrumar ela. Aí, A bolsa nesse dela, 30 a minutos, o comida André tá dela. se arrumando. Nesses 30 minutos, o André tá se arrumando. Daí ele já tá saindo pela porta. E aí, né, depois disso, eu vou, troco de roupa voando. Então, eu me arrumo muito mais rápido. Eu também não me maqueio muito, não gosto muito. Não uso muito maquiagem, então eu não perco muito tempo com essas coisas. Então, eu troco de roupa, pinto o cabelo e sai, sabe? Eu acho que eu me arrumo bem mais rápido. É porque eu tenho muito mais coisas para arrumar. Né? Ah lá, É ó, tá vendo? verdade, André. Nessa a gente vai ter que Então concordar, a gente né, vai ter que Chinha? concordar, né? Concordar que a Fabíola arruma Não sabia mais que era rápido, um vai. julgamento aqui. 3 Gente. mulheres. 3 mulheres para 2 homens. dois Contando homens. com a nossa produção. É. Complicado. Tá, Mas assim, vamos... claro, para homem é bem mais fácil. Bota uma camisa, joga o cabelinho pro lado, pronto. Tá Já o cabelinho pro lado. Tá arrumado. Então é mais rápido. Mas tudo bem. É. Nossa. Se for considerar isso, sim. Sem bom. mais, excelência. Última pergunta. Quem cozinha melhor? Só eu cozinho. A Fabiola, eu não sou muito bom na cozinha, não. Na E verdade, quem eu sei come fazer. mais? Quem come mais? Eu. A Fabiola também come mais. Eu cozinho, eu como. Eu mesmo como restinho para não sobrar. Come a comida da Catarina. Eu mesmo como a comida da Catarina para não desperdiçar. Eu tô A Fabíola já faz tudo, né? É. Já nessa é parte. 2 em 1, né? É que se a gente for esperar para ele cozinhar, a gente vai morrer de fome. Alguém tem que André, cozinhar. Tá deixando a desejar nessa parte. hein? Não, eu não, nessa parte eu não. Não reclama. Não reclamo. Pode deixar, eu gosto de cozinhar. Então tá certo. Hum. Tá. Então, bom, vamos voltar aqui então pro. Acabou o nosso joguinho aí. Mas espero que vocês tenham gostado. Comentem aí o que vocês acharam dessa interação. Já vai falando aí quem é mais aí entre você e Já vai fazendo seu esse jogo de casal cônjuge. entre vocês aí, ó. marca a gente lá, Marca se a vocês fizerem. Fala no que Grava. deu, se deu briga, se não deu. Comenta aí que a gente quer saber. Depois daqui a gente vai ter DR. Nas frente das câmeras, Vixe. tudo ok, né? Próximo bonitinho. episódio a Fabíola conta pra gente o que O que aconteceu. aconteceu aí, hein? Brincadeira, gente. Bom, mas voltando aqui, né? Eu queria saber qual que é a opinião de vocês sobre o casamento arranjado. Vocês acham que dá certo, tipo, quer dizer, a gente vê que dá errado. certo, né? Tem vocês Passa e por tudo muito mais mais. dificuldade que se fosse É, um processo porque comum é meio lá que fora. não sei, eu sinto que é como se fosse uma polêmica aí, sabe? Tipo, casamento arranjado. Tipo, a outra pessoa, uma pessoa vai arrumar uma pessoa pra você, né? Ou, enfim. Uhum. Tem muito esse tabu, né? Qual é o seu Então, pensamento? do meu ponto de vista, né? Como o André falou, eu procurei uma pessoa que tem os mesmos valores e ideais que o meu. Claro, Sim. a gente nunca não se conhecia, nunca tinha se visto na frente, né, um do outro. E talvez, se não fosse por esse método, talvez a gente não iria dar uma chance de relacionamento pra gente, entende? Porque realmente a gente é muito diferente. E se eu conhecesse o André antes de conhecer
de ler a ficha dele, talvez eu não ia me querer relacionar com ele, ou ter um casamento. Então, o que me deu segurança pelo processo é ter pessoas que têm os mesmos valores que o meu. Por exemplo, acreditar que o casamento ele é uma instituição de Deus, sabe, que Deus criou. Acreditar que aquilo ali não é uma coisa passageira em que eu posso estar, hoje eu tenho uma família, daí daqui a pouco eu separo, vou construir outra família com outra pessoa, e aí não dá certo, eu vou lá e caso com outra, e os filhos vão ficando pelos caminhos, entendeu? Então não era isso que eu queria. Eu queria uma pessoa que queria a mesma coisa que eu. Então, quando eu entrei no processo, por mais que seja alguém escolheu por mim, mas no final quem aceitou fui eu. Sim, exatamente. Então, realmente, alguém Você não foi obrigada, que né? não tem, por exemplo, porque se eu for parar para pensar, se eu for escolher, eu vou querer já botar o meu ponto de vista, que é escolher uma pessoa. Eu quero uma pessoa com perfil atlético, isso e aquilo. Eu ia escolher com o meu ponto de vista e não com o ponto de vista de Deus, que era o que eu esperava. Então, deixar uma pessoa que está ali conectada com Deus, que faz oração e que, olha, o perfil de vocês batem, vocês querem conversar, para mim, me passou uma segurança, sabe? Então, quando eu conversei com o André, eu vi características nele que eu nunca tinha imaginado de pedir na ficha, porque eu não pedi nada do que tem nele, e superou as minhas expectativas, nossa, 300%, assim, não tem nem como falar, entendeu? Então, isso só aconteceu porque tinha uma pessoa que estava ali conectada com Deus para olhar, observar que poderia dar certo. Esse conselheiro aí, né? Exatamente. Para te ajudar ali nesse momento, né? Com relação a casamento arranjado, é uma questão assim, por exemplo, você vai encontrar pessoas que se conheceram pelo aplicativo e deram certo, você vai encontrar pessoas, você vai encontrar pessoas que se conheceram na balada e deram certo, sim, pessoas que se trombaram na rua, no metrô, que se encontraram. Sim, a gente conhece milhares de pessoas assim, no trabalho e etc. Agora, a questão que a gente quer destacar é qual é a probabilidade da coisa dar mais certo. Né? Então, por exemplo, pelo método que a gente utilizou, que a gente tem advogado aqui, a taxa de sucesso é mais de 90%. Né? Então, o que a gente advoga aqui falando é que a gente acha que dá mais certo desse jeito do que outros jeitos. Agora, os outros jeitos todos dão errado? Não. Mas esse jeito nos deu uma segurança de que a probabilidade de dar certo seria muito superior. Né? Claro. Entre escolher uma coisa que tem 98% de chance de dar certo e uma que tem 50%, você vai pela 98%, né? Se você tem 98% de chance de ganhar na Mega Sena, você não vai jogar? Exatamente. É verdade. É mais ou menos isso, eu ganhei. Não tô dividindo em prêmio com ninguém, não. Sim, e é que nem o André falou, tipo... A Fabiola não divide o prêmio dela. Não está em jogo, né, Fabiola? E acho que é muito o que o André falou, tipo, cada um tem a sua escolha, né? Então, vocês decidiram isso, vocês acreditaram nisso, e é uma coisa que a gente vê que está dando certo, né? Por exemplo, os meus pais também é desse casamento, a gente conhece muitas outras pessoas que também são, mas eu também conheço pessoas que não foram através dessa forma, né? E que também estão juntos até hoje, formaram uma família linda, realmente está dando certo. Exatamente, então tem diversas formas, né? Isso que a gente fala. A gente fala que acho que dá mais certo desse jeito, por isso que a gente está propagandeando essa forma, né? É claro que não podemos dizer que essa é a única forma, a forma que Deus trabalha. Deus trabalha de vários jeitos, né, na vida de cada pessoa. Já aproveitando aqui, inclusive, se você é uma pessoa que tem vontade de encontrar uma pessoa dessa forma, como a Fabiola e o André, pode entrar no nosso site, inscreva-se no nosso formulário que a gente tem lá. Verdade. Que a gente pode dar um match pra exatamente. Você, né, gente? Vai que dá match, mas aí vem a pergunta que não quer calar, por que casar? Por que vocês gostam de casar? Por que casar, gente? Porque a gente sabe, né? Lá fora o pessoal fala, casamento... Isso é uma pergunta sua ou é do roteiro aí, Xinha? Não, isso aqui é do roteiro. Uma curiosidade da Xinha. Por que eu tenho que casar, meu Deus? Por que casar, gente? Porque assim, a gente vê, né? Na faculdade, por exemplo, tem muita galera que fala, mano, casamento não dá, casamento é uma coisa que... Vixe, não sei, né? É uma pergunta que é muito difícil para outras pessoas pessoal também, né? É uma questão pessoal, assim, né? Claro, para mim, eu vejo como alcançar... Para mim, fazia parte construir uma família do meu sonho, por exemplo. Né? Fazia parte. Mas, além disso, eu acho que o plano ideal de Deus para todas as pessoas é que cada pessoa encontre o seu par. E nesse par, eles se completem. Né? Então, eu acho, no meu ponto de vista, que esse é o ideal que vai
ser absoluto para todas as pessoas. Até aquelas pessoas que acham que não vão casar, vai ter um tempo na vida delas que elas vão se sentir tipo, se eu tivesse casado, talvez teria sido diferente, por exemplo. Sim. Que tem bastante gente que acaba ficando solteiro, né? Mas eu entendo isso, que já para mim já fazia parte dos meus sonhos ter uma família. Então eu casei para ter essa família, para construir essa família. E eu acredito nesse plano como o ideal de Deus para a humanidade, tipo, construir uma família, estabelecer o amor verdadeiro, essas coisas. Né? Quando a gente olha o mundo, a gente vê que Deus criou tudo em pares, né? Macho e fêmea, Stamp Estilo, ali o próprio Newton, né? Então, é claro que Deus criou o homem e mulher para que um dia eles se encontrassem e formassem uma família. Esse é o sentido racional da coisa. Agora, por que se casar? Tem uma questão que é muito diferente quando você passa na faculdade, por exemplo, né? Você tem vontade de dividir essa informação com as pessoas que você ama, né? Então você vai falar com seus pais, com seus irmãos, né? Só que o tipo de sentimento que você tem com o seu cônjuge, ele é diferente do sentimento que você tem com seus pais, com seus irmãos. O nível de dividir as conquistas, ele é diferente. O nível dele te ajudar é diferente. É um tipo de amor distinto, né, que você tem, que é muito bom, é maravilhoso você estar apaixonado, você amar alguém, né? É difícil que você não lhe traga um sorriso quando você lembra de alguém que você ama, né? Então, se você por que você casar, eu acho que é realmente encontrar alguém que você possa dividir as suas conquistas, que você possa conquistar junto, que você possa construir essas conquistas do zero, né? E sentar juntos e planejar elas, né? E depois, é claro, a gente tem o privilégio de ter uma filha, que é outra conquista, que é outro tipo de amor diferente, né? Que é fantástico, e eu nunca tinha imaginado de sentir, né? Então, claro, quando você constrói uma família, você olha para a sua família, né? Você está com uma pessoa que você ama, você está com o seu filho crescendo, com as suas necessidades, você não tem como não se sentir feliz diante disso, realizado, né? É claro que a realização de uma boa família também é o plano de Deus, né? Porque se Deus vê os seus filhos felizes, com certeza ele também sente alegria, né? Sim, é verdade. Legal. Acho que o André já respondeu uma pergunta que eu tinha, assim, uma dúvida, né? Porque, por exemplo, quando a gente fala sobre relacionamento, seja ele qual for, né? Então, entre... amigos, sim, irmãos. é muito simples para mim falar, eu amo meu pai, eu amo minha mãe, eu amo minha irmã, eu amo muitos dos meus amigos, mas a gente sabe que o amor entre um esposo, uma esposa, enfim, é uma coisa diferente, né? Então, assim, e também nesse casamento arranjado, às vezes você ainda não sente, tipo, totalmente esse amor, né, pela pessoa. Exatamente. Antes de vocês se casarem ou antes de vocês decidirem que vocês vão noivar, né? Então, é uma coisa que realmente que acredito que seja que nem o André falou, né? Você vai construindo, você não tem como você olhar para a pessoa ali, a pessoa tá conseguindo ter as conquistas dela, tá crescendo, tá se desenvolvendo e vocês estão fazendo isso junto, né? Acho que não tem como você olhar e falar, eu não amo isso, né? Tipo, acho que é uma coisa muito natural, assim, né? E aí ela vai construindo, né? Vai sendo construída no passo a passo, a gente vai se conhecendo, vai gostando. É engraçado que quando a gente ama, a gente passa a amar até os defeitos, porque sente saudades quando tá longe. Olha. Sente saudade até dos defeitos. Você começa a pensar assim, nossa, aquela pessoa tá... Até da família, viu? Nossa, Olha, fica um tempo fora lá na faculdade, eu fico, ai, que saudade do meu pai, da minha mãe, da minha irmã. Aí quando fico, tá lá junto, fica um em cada canto, mas o importante é que tá todo mundo junto ali, mas né? Quando a gente olha na sociedade, o que acontece hoje com a formação familiar é o quê? As pessoas, elas começam os relacionamentos uma paixão gigantesca e começam em declínio, né? Então, tá super apaixonada, começam a namorar, e daí noivam, casam e daí deságua tudo ali em infelicidade total, né? Então, enquanto a gente tenta fazer pelo jeito que nós acreditamos que é uma boa forma, a gente vai numa crescente contrária. Então, a gente não conhece a pessoa, não tem relacionamento humano nenhum com essa pessoa, na primeira vez que nós nos encontramos, daí nós vamos nos conhecendo, isso vai crescendo, daí nós recebemos o sagrado matrimônio no ápice dessa questão, né, para depois ir seguindo. E claro que é sazonal, tem seus altos e baixos, né, mas a crescente ela é diferente, né, de você amar alguém, experimentar esse tipo de amor e construindo, né, com o tempo. Legal. Bom, eu ainda não sou casada, né?
Mas eu imagino que dentro A de gente casa- resolve isso. Peraí. Com calma, né? Mas a gente ainda vê que dentro de um casamento ainda tem mais dificuldade, né? Como é que vocês superaram suas dificuldades entre casais, assim, quando surgiram, né? Porque lá fora, como você falou, né? O pessoal, quando casa, daqui a pouco só ladeira abaixo, daqui a pouco só separa, né? Porque quando vem a dificuldade, não consegue superar, né? Pra vocês, assim, qual foi o ponto-chave que vocês tiveram, assim, que falaram, isso aqui me ajudou na dificuldade? Então, normalmente quando a gente vai ter alguma divergência ou alguma coisa que vá atrapalhar ou dar algum problema, ou a gente vai discutir alguma coisa assim, a gente sempre conversa, né? Então, um lado bom, porque eu sou mais explosiva, então eu sempre quero resolver na hora. E às vezes resolver na hora não é o melhor Sim. momento, né? Verdade. Porque eu tô de cabeça quente, ele tá de cabeça quente, a gente acaba falando coisas que não queria falar, ou escuta coisas que também não queriam ouvir. Verdade. Então, esse é o lado bom de eu ter me relacionado com o André, que ele é essa pessoa mais racional, ele consegue parar e ver que não tá legal. E eu já sou mais explosiva. Então, se ele vê que não vai dar certo aquela conversa, ele já fala, melhor não conversar agora. Então, a gente não conversa, a gente espera, quando os ânimos se acalmam, a gente volta e conversa. Mas a gente não teve nenhuma situação assim que foi acho que a gente ainda, 5 anos de casado, talvez não tenha experimentado tantas dificuldades assim, né? Mas nessas pequenas coisas que acontecem no dia a dia, você deixou a toalha aqui, você não fez isso, você não faz aquilo, a gente tenta sempre conversar e resolver ali na hora, que é umas coisas mais tranquilas também, né? Legal. Como superar? Porque, claro, todo ser humano tem subjetividade, né? E mais que isso, ele acha que o seu jeito está certo, em detrimento do outro. Né? O seu jeito é melhor, é mais eficiente, é mais rápido, é mais bonito, é mais prático. Né? Então, a gente sempre tenta impor a nossa vontade, o nosso ponto de vista. Mas a questão é... Você que está nos ouvindo, você sabe que não tem segredo. Um relacionamento não tem segredos. Verdade. É você ser honesto com a pessoa que você está se relacionando, Sim. falar o seu ponto de vista, ouvir o ponto de vista da outra pessoa e chegar no meio termo. Né? Porque se você começar com uma guerra infinita que você tem razão e não tem jeito, aquilo nunca vai terminar bem. Ninguém vai ganhar, os dois vão perder. Realmente. É verdade, realmente. Bom, ainda não sou casada, então não sei essas Mas está aprendendo bastante já, né? Já Mas está fazendo já tá aí as aprendendo pra anotações. Quando chegar lá, anota aí, quando chegar lá, você vou já... anotando aqui, É. quando chegar Já lá, sabe. já vou falar. Vai Então, reassistir todos os episódios aí do podcast para ver como que faz para resolver os os conflitos. problemas, os conflitos aí que eu tiver pela frente. É isso aí. E qual que é a memória mais marcante que vocês têm, assim, em conjunto, para fazer um filtro mais... Em conjunto? É. Eu não sei se... Eu acho que eu tenho a minha, talvez ele tenha a dele, né? Mas que a gente está Sim, juntos. Isso. A minha memória mais marcante foi quando o obstetra pegou a Catarina e entregou para ele, e eu olhei ele com a Catarina no colo. Ai, Assim, ele falou, encosta na mãe. Eu não conseguia nem olhar para a câmera da foto, eu chorava, eu chorei um monte. Para mim, essa lembrança... Olha, eu acho que... Eu também divido esse sentimento do dia do parto, né, inteiro, né, como foi desde o comecinho até a gente sair com a Catarina do hospital, né, toda essa questão é realmente a mais marcante, nós dois juntos, né. Claro que você Legal. gerar a vida, né, você vê ali ela substancializada é diferente, né. É diferente, né? Tipo, o amor de vocês está ali na Catarina. Substancializado ali. Verdade. Mas olhando assim, quando eu vi ele e ela, assim, nossa, parecia que eu tava vendo a perfeição de Deus. Será que eu tô sonhando? Meu Deus. E o obstetra falando, vira pra câmera. O que é isso? Eu quero olhar pra câmera, eu quero olhar pra Quero ele. olhar para ele. Eu não Verdade. vejo a câmera, eu quero olhar pra eles. Que bonitinho. Foi isso. Então, pra Estamos, gente começar a encerrar, né, o quase nosso chegando episódio ao aqui. final do nosso episódio. Foi muito bom estar umas aqui. perguntinhas que o pessoal do Sim. Instagram fez pra gente Vamos falar dar uma pra olhada vocês. aqui. Então, Antes de mais nada, quais são os planos de vocês daqui para frente? Vocês têm alguma coisa que vocês querem, tipo, queremos fazer isso, sei lá, colocar a Catarina na escolinha, não sei, alguma coisa aí para Quais são contar os aí para o planos de público? vocês? Você sabe que é curioso a sua pergunta, né, porque a gente estava conversando sobre isso esses dias, né, e
Claro que cada um tem sua vontade de fazer, né, os seus planos próprios, né, mas nós somos pessoas muito espiritualizadas, né, então a gente espera que Deus nos fale também qual que é o ponto de vista dele, né, o que ele quer de nós, né, então com relação ao que seguir da vida, como fazer, quando fazer, né, a gente sempre se apega com Deus, e eu infelizmente não tenho uma vozinha que me sopra no ouvido as respostas, né? A gente tem que pensar bastante e fazer bastante oração para fazer a vontade de Deus também, né? Deus é um Deus que passou bastante decepção com seus filhos, né? Então a gente não quer decepcionar mais ele, né? Pelo menos da nossa parte. Isso a gente tem buscado, mas claro, a Catarina vai completar 1 ano, a Fabrício já está pensando na festa de 1 ano, na escolinha. Será que a gente vai receber o convite? Eu já então. recebi o convite aí. Opa, Vamos trazer a Catarina aqui para cantar parabéns. tem as coisas mais imediatistas, né? Que eu fico desesperada. Falei, meu Deus, tem que fazer isso e aquilo e aquilo outro. E o André ali, calma, ainda tem 1 mês. Eu falei, não, se tem 1 mês tem que estar tudo pronto. Tem que já tá tudo ok já. Verdade. Tá, então, gente, para as pessoas que estão procurando ou pensando mesmo se querem receber uma bênção, querem receber esse casamento, o que vocês têm para dizer para essas pessoas aí que estão aí na tela? Olhem para a câmera e fala para essas pessoas. Essas perguntas, Você. a gente vai responder, Você. cada um responde uma, tá? Ok. Isso, ok. Porque senão vai ficar muito longo. Mas eu vou responder essa primeira. Para você que está se preparando, para você que quer um cobertor de orelha, para você que se sente sozinho, que acha que está preparado, o que eu digo para você faça bastante oração, converse com Deus, veja realmente se é o momento certo para você, né? E se você achar assim, eu tenho dúvida, eu acho que estou preparado ou não, faça a sua ficha. Deixa a ficha preparada. Deus deixa a partir do momento que você faz essa ficha, que você preenche o formulário, você já está dando uma condição para que Deus encontre a pessoa para você. E Deus, ele sabe, tem o tempo de Deus, tem o nosso tempo, o tempo de Deus, né? Deus, quando ele olha você, ele já pensa no cônjuge ideal para você. Então, só basta você fazer as condições necessárias para poder receber essa pessoa. Então, faça bastante oração, se concentre, sempre se preocupe em cuidar de você, da sua parte espiritual, né, e manter essa conexão com Deus. Uhum. E você, André, Legal. o que tem para dizer para essas pessoas aí que estão procurando um cobertor de orelha, como disse a Fabiola? Acho que para toda panela tem sua tampa. Às vezes a tampa é meio baqueada, mas ela serve na panela certinho, atende as necessidades Não é uma tampa de vidro, assim, bonita. da panela. Mas quando todo mundo quer o príncipe encantado ou a princesa encantada. Né? Mas você tem que saber assim, eu sou o príncipe encantado, eu sou uma princesa encantada para receber. Mas a gente exige tanto, para mas... receber um membro da realeza ou sou da plebe. Né? Então você tem que pensar isso. Quais são suas atitudes? Qual é o seu pensamento? Então, agora me questionou aqui. Então, E aí, Então, agora então, aí primeiro- uma pergunta, né? então primeiro você pensa sobre isso, né? Quais são as suas expectativas e aquilo que como você pode superar a expectativa do outro que também está procurando, né? Segundo, a preparação, né? Você tem que se preparar e eu acho objetivamente que Deus tem as respostas, né? Se você rezar, você vai encontrar. Se você fizer a oração com relação, será que esse é o método correto? Deus vai te falar que sim ou que não. Eu tenho certeza absoluta disso. Legal. Sim, obrigada. Ó, a gente tem uma pergunta aqui do público, mandou lá na nossa caixinha do Instagram. Nesse casamento arranjado, vocês podem conhecer a pessoa antes ou tem que casar com quem arranjam para você? Necessariamente tem que se conhecer. Tá? Não pode casar sem se conhecer pessoalmente. Sei. Entendi. Assim como aconteceu com a gente se viu, se conheceu, visitou, Aham. né? Mas quando é casamento de longa distância, por exemplo, Brasil e Japão, por exemplo, Sim. a pessoa tem que pelo menos se ver uma vez pessoalmente. Tem que Tá. se conhecer. Mas, tá, acho que é isso aí a Tem que se pergunta. conhecer, né? Tem que se Mas conhecer. acho que isso é a o bom. pessoa perguntou, por exemplo, assim, se... Por exemplo, alguém arranjou vocês, né? Mas se a pessoa, tipo assim, tem alguém de fora que conhece uma pessoa. Aí eles se conhecem e querem casar.
acredito que essa é a pergunta, né? Se pode... Tipo, a tipo, galera ah, que já tá. tá namorando. Aí fala Isso. assim, nossa, então, eu tô namorando com essa pessoa. Mas então, achei daí cada interessante. situação, cada situação Mas se você tá namorando alguém, você tem que investir naquela Naquela pessoa, né? pessoa, Claro, você não Aí pode a estar pergunta é rifando a essa, pessoa já. Ah, tô namorando aqui, mas vou tentar outro, outra, né? não. Deus não Mas aí a funciona com pessoa pode loteria. se- E, É. tudo vem de como você tá com aquela pessoa. Ah, eu tô namorando com essa pessoa, mas eu não tenho planos de ter uma família com aquela pessoa. Tô namorando porque Sim. por causa da emoção do momento, a situação, enfim. Então cada situação deve ser avaliada individualmente, óbvio. Verdade. Mas se você já tá namorando com a pessoa e quer construir uma família com ela, não tem por que não se casar com ela, né? Uhum. Mas aí a pessoa, então, pode... quer dizer, Se essa inscrever ideia como já- casal, Isso. pode. Pode se inscrever como casal, Uhum. então. Pode. Daí Legal. os conselheiros vão estar ali conselhando, vão estar descobrindo como é que é esse relacionamento, enfim. Legal. Então, Aí o céu é o limite. O céu é o limite. Então, ele ou ela se mostraram ser uma outra pessoa antes do casamento ou depois do casamento? Como é que foi? acho que depois do casamento, Sim. né? Bom, eu, assim, no meu ponto de vista, comigo e com o André, não teve muito isso, porque quando a gente se conheceu pessoalmente, eu fui bem sincera com ele de tudo que eu era e tudo que eu fui e todas as minhas características boas e ruins. E com ele a mesma coisa. Então a gente não teve aquela coisa de frustração, porque a pessoa só apresentou coisas boas e depois descobriu coisas ruins, entende? Sim. Mas eu não posso dizer que isso não aconteça, porque normalmente as pessoas querem vender o seu peixe, né? É verdade. Verdade. Querem aparentar ser quem não é. Então, com a gente não aconteceu, pelo menos não comigo. Legal, gente. Então, acho que vamos começar a encerrar aí, né? Eu queria agradecer, antes de mais nada, a Fabíola e o André. A Fabíola já é apresentadora Obrigada. aqui, né? E se colocou aqui para trazer o parzinho dela aí e mostrar para vocês que deu certo o casamento deles. Tem uma filha linda aí, a Catarina. Vamos colocar umas fotinhos aí para vocês verem o rostinho da Catarina. Uma princesa, daqui a pouco tá andando, falando. A gente vai trazer ela aí para entrevistar a vamos. Traz Catarina. ela aqui pra vocês verem, galera. Quem sabe? É que Verdade. agora, nesse exato momento, ela tá dormindo. E ela ia aparecer aqui fazer uma passagem. Então, muito obrigada. Com certeza vocês inspiraram muitas pessoas. Tinha, se sentiu inspirada? Ó, emocionada aqui. Próximo formulário chegando ali, xinguei. Então, muito obrigada. Obrigada, gente. Obrigado a vocês Verdade pelo convite. mesmo. É sempre bom a gente poder testemunhar aquilo que dá certo na nossa vida, né? A gente espera, honestamente, que você que tá nos vendo, nos ouvindo, né, também consiga achar a pessoa correta para você, a pessoa que você sempre sonhou, a pessoa que vai construir a sua vida e você vai ser muito feliz. Muito obrigado, então, para vocês. Obrigada. Vamos deixar aí os arrobas deles aí, da Fabíola e do André, para vocês seguirem eles também. Fabíola fisioterapeuta, então se estiver precisando aí, né, Fabíola, já faz o seu merchan aí. doutora, físio da gestantes, tá, gente? Trabalho com gestante especificamente, doutora Fabíola Hellmann. Hellmann igual a maionese, HELLMANN. Você atende também online? Ou Eu é faço só consulta online, mas presencial? a ideia é fazer presencial Presencial. mesmo, trabalhar mais presencialmente com as E, gestantes. gente, Legal. não esqueçam de comentar aí a hashtag casamento pra mim e vocês terminam de completar aí pra gente nas nossas redes sociais, né? E não esqueçam de seguir a gente no Instagram, Facebook, YouTube, Spotify também, que a gente tá lá. hein? TikTok. TikTok, é Logo, verdade. logo vocês vão ver aí a gente dançando, só que não. Exatamente. Dançando eu não sei, porque eu não sei dançar, mas meio complicado. a gente se esforça, gente. Isso aí, mas muito obrigada, pessoal, que está assistindo a gente. Não esqueçam de comentar nossa hashtag, que a Exatamente. Chia já falou aqui. Hashtag Comenta quem- casamento pra mim ó. Algum casal que vocês queiram ver aqui também, comenta aí que a gente pode convidar essa pessoa. Se for você mesmo que quiser aparecer aqui no podcast, comenta aí, quem sabe a gente Eu não quero aparecer sorteia no podcast. você aí um dia para aparecer e contar a sua história aqui, né? Exatamente. É isso aí, gente. gente. Muito Então, obrigada, pessoal. Obrigado. Até o próximo episódio. Até mais. E é Tchau, isso. tchau. Tchau, tchau. A gente espera vocês pro próximo.